o sentido da vida, ele nasce sempre de uma renúncia. É Viktor Frankl que escreveu o livro sobre o sentido da vida, que é um livro que todo mundo deveria ler, maravilhoso, quando ele fica no campo de concentração, nesse campo de concentração onde, né, infelizmente, Hitler, na época, fez esses campos de concentração, matou muitas pessoas de forma horrível. E ele viveu tudo isso, mas ele encontrou um sentido da vida em tudo isso. Veja, ele lá, cheio de piolhos, sem dormir, não tinha roupa, sem banho, ele encontrou um sentido para a vida. Sem alimento, encontrou um sentido para a vida. Então, ele mostra que todo o sacrifício que ele viveu, toda a renúncia, até de comer, ele encontrou sentido para a vida. Então, às vezes, a gente quer buscar tanto sentido para a vida, nas coisas do mundo. Não vai encontrar, porque o mundo não tem esse poder de nos dar um sentido para viver. Só Deus tem o poder de nos devolver a saúde, de dar para a gente um sentido de vida, uma mentalidade curada, equilibrada. Só Deus. Por isso, não vem assim, sem esforço. E tudo que vem sem esforço, a gente vê, cabe em nada. A gente vê pais que deixam herança para os filhos, e os filhos não teve nenhum esforço de aprender como cuidar daquela empresa, vende tudo, e acaba com tudo, termina em nada. Então, o esforço de fazer algo, ele se torna para sempre, né? Ele se torna uma coisa que a gente vai ver passando de geração em geração. Uma empresa passa de geração em geração, porque tem uma história, porque a pessoa conserva a história. E isso dá vida, isso dá sentido. Eu tenho essa empresa porque meu avô gastou a energia dele, construiu sem dinheiro, eu preciso cuidar com amor. Então, é um sentido que eu tenho vendo como que era a essência disso, a raiz disso. Eu não vou destruir, eu vou deixar isso aqui mais bonito. E meu avô lá do céu vai ver o neto dele trabalhando aqui e vai sentir alegria. Então, a gente vê o sentido da vida nisso. A esposa trabalha, mas ela encontrou um sentido. Estou trabalhando em casa, mas eu não sou uma empregada doméstica, eu sou dona dessa casa. Nessa casa habita pessoas que Deus me confiou. Então, eu vou fazer com amor. Eu encontrei sentido lavando uma louça, fazendo um café. Meu marido ama café desse jeitinho. Vou preparar uma xicrinha bonita como essa, olha que lindo. Uma xicrinha linda, vou deixar aqui para o meu marido com um recadinho. Te amo. Um bom café. Pronto. Tem coisas simples que dá sentido para a vida. Eu tenho certeza, se mais esposa fizesse isso, ou um suco que teu marido gosta, deixa arrumadinho. Não, eu não sou uma empregada, eu sou a dona desse lar. Então, eu preciso cuidar dos meus com amor. Eu encontro sentido servindo, mas com amor, com generosidade, sabendo que eu vou gerar uma alegria no coração daquela pessoa, fazendo um bolo gostoso que ele gosta, tirando um tempinho que é meu para servir com amor. Então, é essas coisas que vai se perdendo no percurso da vida, né? A mulher deixou de servir o seu lar, e ela hoje serve muito bem, talvez lá fora, mas o seu lar. E aí tem muitas crianças doentes, que nunca comeu a comida da mãe, que não sabe nem como é, que nunca viu, às vezes, a mãe com mais tempo em casa, porque a mãe chega, a criança já está dormindo, a mãe sai, a criança já está dormindo. Então, a partir do momento que eu dou um sentido para aquilo que é o meu chamado, primeiro, como eu, religiosa, eu dou um sentido fazendo adoração, é o meu carisma, adorar Jesus, ficar na presença dele. E aonde eu estiver, eu tenho que ficar um pouquinho com Jesus, nem que for alguns minutos. Isso encontrei sentido da minha vida, porque o meu carisma é adoração. Então, aonde eu estou, eu posso estar salvando os dependentes químicos, porque o nosso sentido é rezar para libertar os dependentes de álcool e droga. É o nosso sentido. Então, se uma religiosa, na copiosa, faz isso, ela é feliz. Ela vai exalar a alegria do Espírito Santo por onde ela passar, porque ela está doando o tempo e a oração dela para tirar um dependente do inferno, do mundo das drogas e da prostituição. Então, ela encontrou um sentido. Adorando Jesus, ela está salvando vidas. Olha que sentido maravilhoso. Então, esse sentido eu só encontro se eu parar e prestar atenção. Nossa, eu tenho um lar, Deus me deu uma casa, vou arrumar essa casa com tanto zelo, com tanto amor, e as pessoas vão usufruir de tudo isso.